Oi, e aí, tudo certo? A Psicoleitura está no ar e hoje a gente continua conversando com o universo dos sonhos com o livro de Freud. Se quiser acompanhar cada parte, curta, comente e se inscreva, beleza? Vamos nessa. Hoje a gente vai explorar um território que é, assim, ao mesmo tempo fascinante e um pouco perturbador. A gente está falando da profunda conexão entre os sonhos e as doenças mentais. Os materiais que temos aqui mostram que essa não é uma ideia nova, né? Na verdade, é uma das relações mais antigas e observadas na história da medicina e da filosofia. Exatamente. E a análise desses textos indica que essa relação pode ser vista de três maneiras principais. Três maneiras. Isso. A primeira é uma relação mais clínica, sabe? Onde um sonho pode parecer o gatilho ou o primeiro sinal de uma psicose. Certo. A segunda é sobre as mudanças que a própria vida onírica, a vida de sonhos, sofre quando uma doença mental se instala. E a terceira, que talvez seja o ponto mais intrigante, Qual seria? são as analogias internas, as semelhanças, assim, essenciais entre a experiência de sonhar e a de um estado psicótico. Certo, vamos começar por essa ideia do sonho como gatilho. Isso é algo bem forte. O texto que a gente tem aqui traz exemplos bem impactantes. Menciona um relato de um tal de Rombaum, por exemplo. Ele dizia que a primeira manifestação da loucura muitas vezes surgia de um sonho assustador, e a ideia delirante da pessoa ficava ligada a esse sonho. Sim, e Santi de Santis, que é o outro autor citado, ele vai ainda mais longe. Ele chega a descrever o sonho, em alguns casos, como a verdadeira causa determinante da loucura. Nossa, causa determinante. É um peso enorme para um sonho. Ele observava dois cenários. Um em que a psicose surge de uma vez, com um único sonho que é, tipo, revelador. E um outro cenário em que ela se desenvolve mais aos poucos, através de vários sonhos que ainda, sabe, lutam contra a dúvida da pessoa. E tem um caso que chama a atenção, de um Ferré, sobre um sonho que resultou numa paralisia histérica. Mas o texto também levanta uma questão importante, né? Será que o sonho é a causa ou a primeira manifestação? Essa é a distinção crucial. Quer dizer, o distúrbio mental se expressou primeiro através do sonho, antes de aparecer no estado de vigília. É isso. Exato. A análise pode ir para os dois lados. O texto também descreve fenômenos como a loucura noturna, de um cara chamado Alisson. Loucura noturna? Isso, a pessoa parece perfeitamente saudável durante o dia, mas à noite tem alucinações, ataques de raiva. Que coisa! Ainda o caso de Gregory, que observou que mesmo depois da recuperação de uma doença mental, a vida de sonhos de um paciente ainda podia pertencer à psicose. Mesmo com um funcionamento normal durante o dia. Mesmo com um funcionamento diurno normal. A cura parecia não ter chegado no inconsciente. E isso nos leva direto ao terceiro ponto, que é a parte mais densa, eu acho, as semelhanças internas. A fonte está cheia de citações clássicas sobre isso. Tem Kant dizendo que o louco é um sonhador em vigília, pois é. E Schopenhauer com aquela frase famosa, o sonho é uma loucura breve e a loucura um sonho longo. É uma ideia muito poderosa. É uma analogia que se sustenta em vários pilares, sabe? O texto organiza as semelhanças de uma forma muito clara, baseando-se em autores como Spita e Maury. O primeiro ponto é a suspensão da autoconsciência. O que seria isso exatamente? Tanto no sonho quanto na psicose, há uma perda da capacidade de se surpreender com o absurdo. E também uma ausência de consciência moral. A percepção também muda, certo? O texto diz que nos sonhos ela é diminuída, mas na loucura... Geralmente é muito intensificada, é o contrário. E a forma como as ideias se conectam. O texto fala em formação automática de sequências. Isso. O que leva a exageros, a coisas fantasmagóricas. É o que resulta naquela sensação de que a personalidade da pessoa mudou completamente. Exato. Radostock, um outro pesquisador mencionado, acrescenta mais detalhes. Ele nota que em ambos os estados, as alucinações mais comuns são visuais e auditivas, Ah, interessante. enquanto as de olfato e paladar são raras. Outra semelhança fascinante é a memória. A memória, como assim? Tanto no sonho quanto no delírio febril,
Podem surgir lembranças de tempos remotos, coisas que a pessoa em estado de vigília parecia ter esquecido completamente. Nossa, A analogia, segundo ele, se estende até aos gestos e expressões faciais. aqui a gente chega num ponto que o próprio texto sinaliza como fundamental. A ideia da realização de desejos. Aham. A fonte cita uma passagem de Radestock que é muito comovente. Ele diz que o sonho concede ao doente o que a realidade negou, e dá exemplos. A mulher que perdeu um filho delíria com alegrias maternas. O homem que faliu se considera extraordinariamente rico. Aham. A moça traída acredita será amada. É muito forte. É. E é aqui que o autor da nossa fonte, o próprio Freud, insere um comentário que é crucial. Sim, é a virada dele. Ele diz que as próprias pesquisas dele mostraram que nesse ponto específico, a realização de desejos, É aí que está o segredo. e aí que se encontra a chave para uma teoria psicológica tanto do sonho quanto da psicose. Não é só uma semelhança superficial, entende? É um mecanismo fundamental que é compartilhado. Entendi. A imaginação, em ambos os casos, trabalha para construir uma realidade que satisfaz um desejo profundo e não realizado, Outras semelhanças que o texto aponta são a fuga de ideias da psicose, que corresponde à sequência rápida de imagens do sonho, e à dissociação da personalidade. esse exemplo é incrível. É incrível. No sonho, a pessoa pode dividir seu conhecimento entre duas pessoas, onde um eu desconhecido corrige o próprio sonhador, E isso é comparado diretamente à paranoia alucinatória. onde a pessoa ouve os próprios pensamentos ditos por vozes estranhas. Exato. É o mesmo fenômeno, só que em contextos diferentes. Diante de todas essas concordâncias que vão até, assim, os mínimos detalhes, a teoria médica tradicional, como o texto descreve, ela chega a uma conclusão bastante específica. E qual seria? Ela vê o sonho como um processo inútil, perturbador, uma expressão de uma atividade psíquica reduzida. Basicamente, se o sonho se parece tanto com a loucura, ele só pode ser algo patológico. Exatamente. Mas o texto termina com uma virada de perspectiva. Em vez de usar a loucura para explicar o sonho, talvez o caminho seja o inverso. Exatamente. A passagem final sugere que, dado o estado insatisfatório do conhecimento sobre as psicoses, a esperança de explicar o sonho a partir delas é pequena. Então a proposta é: A proposta é que uma nova compreensão do sonho poderia, na verdade, influenciar e iluminar as opiniões sobre o mecanismo interno dos distúrbios mentais. entendi. Ou seja, ao tentar esclarecer o mistério do sonho, talvez a gente esteja trabalhando indiretamente na explicação das psicoses. É essa a ideia, uma mudança total de perspectiva. E agora fica o nosso muito obrigado por você ficar até aqui. Se essa psicoleitura freudiana te trouxe alguma reflexão nova, deixe o like e se inscreva. Te espero na próxima parte. Até mais.